Viva, bom dia. Esta é a semana em que foi dado o tiro de partida para a longa caminhada até 18 de janeiro, que vai ter 28 debates até à semana de Natal. Estes frente a frente terminam com a dupla que todas as sondagens, é melhor dizer quase todas as sondagens, indicam serem os favoritos a passar à segunda volta. Henrique Gouveia Melo e Luís Marques Mendes. É também a semana em que o homem que tem mais seguidores à face da terra, nas redes sociais, claro está, acompanhou o patrão, um dos homens mais ricos do mundo, numa viagem de negócios à Casa Branca, onde vive o homem mais poderoso do planeta. Por cá, como é habitual, passamos muito rapidamente de um orgulho desmedido por Cristiano ser recebido por Trump para um coro de críticas por Ronaldo dar cobertura política a uma monarquia absoluta e teocrática. Na Ucrânia, as coisas correm mal no campo de batalha e muito mal no campo diplomático. Os Estados Unidos apresentaram um plano de paz que mais parece um plano de capitulação desenhado no Kremlin. As coisas ficam ainda mais difíceis para Zelensky e para a Europa porque o Reino Unido já veio dizer que apoia o plano. E dos trabalhistas britânicos chegam também sinais do que parece ser uma capitulação face ao crescimento da extrema-direita anti-imigração liderada por Nigel Farage. O governo anunciou medidas históricas para endurecer política de asilo e conter a imigração. Lá fala-se de bilhete dourado porque a expressão é portas escancaradas. Está com o Bloco Central, onde as opiniões que contam são de Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. A moderação é minha, Paulo Baldaia, e o João Luís Amorim é o sonoplasta. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast. Viva, Pedro Cisa Vieira. É com grande alívio que podemos dizer que dos 28 debates possíveis, 2 já aconteceram, faltam apenas, portanto, 26. Viste os 2 debates, o que é que retiras do arranque da maratona, o que é que viste? Vi o que estava à espera. Quer dizer, acho que até ao momento, dos poucos debates que ocorreram, não houve grandes surpresas relativamente àquilo que poderia ser o comportamento esperado dos candidatos, à forma como os desfechos se passaram, e também penso por isso que não, até ao momento não devem esses debates justificar por si só grandes movimentos nas preferências do eleitorado. As sondagens que existem até ao momento são sondagens que, enfim, confirmam alguma tendência, mas que os resultados estão a ser dados, e parece-me que adequadamente, apenas em bruto, ou seja, sem distribuição dos muitos indecisos que ainda persistem, e portanto, quer dizer, acho que ainda é cedo para pensar. Os debates em si mesmo, pronto, quer dizer, é interessante ver a parte performativa dos candidatos, quem é que se comporta melhor, quem é que se comporta pior, mas ainda não vi nenhum candidato, ainda não vi nenhum candidato a ter uma prestação superlativa e que superasse expectativas, nem vi nenhum candidato a fazer tristes figuras, a não ser o candidato que debate, que sendo o mais permanente debatedor dos últimos anos na televisão portuguesa, faz sempre a mesma figura, e portanto também não. Pelos vistos, é o que se chama ser eficaz. Pedro Marcos Lopes, dos 4 favoritos, olha, já só falta entrar em cena. Olha que a ironia passa mal, tanto na rádio, como na televisão, como nos podcasts. Então deixa-me pôr aqui um asterisco, já está posto. Dos 4 favoritos, já só falta entrar em cena aquele sobre o qual recaem maiores expectativas, por se desconhecer quanto vale em debate. Na noite desta quinta-feira entram em cena Henrique Gouveia Melo e João Coutinho Figueiredo. Nos 2 primeiros debates, quem é que se destacou? Ninguém. Acho que ninguém se destacou. Ninguém se destacou na perspectiva de que não modificamos a imagem que tínhamos desses candidatos. E nesse aspecto foi
enfim, o esperado. António José Seguro já não estava em debates há mais de 10 anos. Sim, portanto, eu vi alguns... Havia aqui alguma expectativa, não é? Sim, eu vi, vi e constatei que algumas pessoas elogiaram a prestação de António José Seguro. Enfim, provavelmente estavam esquecidos ou não conheciam António José Seguro. António José Seguro foi exatamente aquilo que sempre foi. Quer dizer, o céu é o azul, as estrelas estão no céu. Pão sem sal. Eu tenho muita dificuldade em adjetivar, mas o António José Seguro, porque eu não consigo ter uma opinião sólida sobre ele. Quer dizer, uma opinião sólida não. Eu ainda não sei hoje, eu não sabia quando ele era líder do Partido Socialista e continuo a não saber o que é que ele defende. Quer dizer, não... É uma coisa. Ele é um homem completamente inócuo naquilo que diz. Quer dizer, não há uma opinião definitiva. É inócuo ou é opaco? Opaco, se calhar é opaco. Tens razão. É melhor o termo. Portanto, eu não consigo. Os outros, Luís Marques Mendes foi igual a si próprio também. É um bom debatedor, sabe exatamente para onde vai, de onde vem, para onde vai, qual é o discurso certo. É de longe destes quatro, e eu acho que vai ser também dos principais, o homem que tem a linha mais coerente, o tipo que sabe o que está a fazer exatamente, que segue uma linha estratégica, tem uma tática, está completamente definido. Os outros, enfim, António Filipe, que é estamos todos sempre a elogiar António Filipe, que é um tipo muito civilizado, mas quer dizer, o Partido Comunista Português insiste em terminar e em perder a confiança, o que ele fez no debate. Marques Mendes, também esperado, não é? Quer dizer, quando um líder de um partido, num país democrático, diz que o culpado da guerra, de ainda estarmos em guerra, é de Boris Johnson. Ele não é líder, ele é só candidato. Sim, é o candidato. Sim, está bem. Tens toda a razão. Desculpa o engano. Quando diz que o culpado da guerra da Ucrânia no fundo, foi Boris Johnson e que os países da Europa, com algumas exceções, portanto, presumo que seja a Hungria, é que estão a apoiar a Ucrânia, portanto, a guerra. Quer dizer, está definido. E os outros a mesma coisa. Mas deixa-me dar uma nota sobre a sondagem. Já vamos, eu vou fazer uma pergunta sobre a sondagem. Okay. Olha, posso começar por ti. É que a sondagem da Pitagórica coloca Mendes à frente do Almirante, Seguro a destacar-se de Ventura, ambos em segundo plano e Coutrinho perto do candidato do Chega. Ainda assim, parece-me que o mais surpreendente é Gouveia e Melo perder, tanto para Marques Mendes como para António José Seguro na segunda volta. Eu falei com um indivíduo com que tenho muita consideração e que, enfim, está no negócio das sondagens, e muito importante nos negócios das sondagens, não vou dizer o nome porque ele não me autorizou, e que me disse que há um efeito que não é de agora, já está um bocadinho, já vem de trás da completa imprevisibilidade do comportamento do eleitor. E essa completa imprevisibilidade nota-se no dia da decisão. Porque o que nós estávamos habituados a analisar e a constatar é que as pessoas tinham o voto definido e, portanto, as pessoas que decidiam perto do ato eleitoral o sentido do seu voto eram relativamente poucas. Relativamente poucas. Aliás, os próprios debates eram considerados maneiras de tentar motivar ou desmotivar as bases de apoio do que e desmotivar a do outro. Captar novos votos. E o que ele me diz, ele disse-me, por exemplo, nas autárquicas em Portugal, a quantidade de pessoas que decidiram o sentido de voto no dia e que mudaram de decisão no dia é inaudito. E, portanto, eu tendo a desconsiderar bastante estas sondagens que vão aparecendo. Aliás, porque... As sondagens sempre foram importantes para ver as tendências, Paulo, não é? Não é para marcar a 2 meses das eleições, não se sabe quem vai ganhar. Sim, obviamente. mas nós habituamos-nos a ter muito mais confiança nas sondagens e elas são feitas da mesma maneira, são feitas por gente séria, todas elas. Mas nós habituamos a ser que elas sejam muito mais previsíveis, que prevessem melhor os resultados finais do que o que está a acontecer. E depois há uma coisa que também se nota. Repara uma coisa.
Em que sondagens? Por exemplo, apareceu uma sobre a intenção de voto nas legislativas. É a mesma desta da Pitagórica. Sim, é a mesma, mas o Sim, quadro é diferente. Que sondagem, com uma diferença de um mês, dava uma modificação de 6 pontos percentuais? É mais aqui, porque Exatamente. o Partido Socialista aparece com 10 pontos de vantagem sobre o Chega. Sim, mas não ganha tanto porque é o Chega. Quer dizer, o Chega Sim, o perde Chega de repente sim. 10, a AD sobe de repente 8 ou 6. Quer dizer, isto. Enfim, peço desculpa, mas era muita incredulidade. Fico muito incrédulo. Fico muito incrédulo. Pronto. Exatamente. Pedro Cisa Vieira, esta tendência do Almirante que tem vindo a perder e aparece agora até a perder numa segunda volta para os dois candidatos do Partido Socialista e do PSD. Bem, por um lado, era previsível. Ele apareceu primeiro, estava sozinho em campo e, portanto, nas sondagens que no início do ano se faziam, obviamente o candidato que já tinha anunciado a sua candidatura, que não tinha praticamente oposição e que ainda tinha uma espécie de aura, de manto de véu à sua volta que permitia que qualquer pessoa pudesse tentar encontrar nele ou ter a esperança de que ele correspondesse exatamente às suas expectativas, era um candidato que obviamente surge com muita força e depois vai naturalmente perdendo. Isso aí faz sentido que ele vá reduzindo. Se vai ao ponto de nem sequer estar na segunda volta ou de perder numa segunda volta para qualquer dos candidatos que apareçam tirando o André Ventura, enfim, não sei. É verdade que é mais difícil às sondagens hoje preverem esses comportamentos até ao fim, mas também queria recordar o seguinte: nas últimas autárquicas as sondagens foram muito precisas. As sondagens anunciaram, mesmo as sondagens feitas algum tempo antes, anunciaram que o Carlos Moedas venceria em Lisboa, anunciaram que o Pedro Duarte venceria no Porto e anunciaram que em Sintra, por exemplo, que as coisas estavam mais próximas. Pedro, tudo dentro da margem de erro. Mas as diferenças assim que aconteceram entre Carlos Moedas e Alexandra Leitão sim, não foram nem pouco mais ou menos nas o que últimas estava previsto, assim. O que aconteceu foi... E no Porto estava-se aquilo pudesse cair para um ou pudesse cair para o outro. E foi assim? No Porto, sim. No Porto foi. Aqui e em Lisboa, não. a Alexandra Leitão fica na base mínima do intervalo da margem de erro dela e o Carlos Moedas no nível superior. Sim, portanto, mas quando tens 4 pontos de margem de erro, ficam 8, não é? Pronto, mas o que quero dizer é o seguinte: não são infalíveis, só refletem aquilo que é a convicção dos eleitores no momento em que a sondagem é feita, não antecipa, não adivinha, mas enfim, vai anunciando tendências. E é assim que devem ser interpretadas. Portanto, eu acho que era normal que o Almirante fosse perdendo terreno. E depois é assim, eu já tenho dito, o candidato que tem, digamos assim, uma linha estratégica mais clara é o Marcos Mendes. E beneficia do facto de ter o apoio do partido que tem a maior base eleitoral. É o que eu estou a dizer, é muito claro. Ele é um candidato alinhado com a AD, é um candidato que, apesar de dizer estou acima das coisas, venho desta área, não quero rupturas, não quero nada, e, portanto, é normal que consiga fixar melhor aquele eleitorado que neste momento corresponde ao maior bloco de eleitores dentro do país. André Ventura, não sabemos se vai conseguir fixar tanto, e foi uma dúvida que colocámos, não sabemos se vai conseguir fixar tanto os eleitores da sua área, uma vez que eles percebem que ele não está ali para ganhar e para disputar eleições e que o voto deles não se traduz em grupo parlamentar maior ou menor. E, portanto, ali António José Seguro e Gouveia Melo é que do ponto de vista de clareza de discurso, de orientação de eleitorado para que estão a fazer apelos, estão mais em aberto e, portanto, talvez este resultado nas sondagens reflita um pouco a incapacidade dos eleitores perceberem exatamente onde é que eles estão a tentar encaixar. Mas enfim, eu acho que eu francamente ainda é cedo. Sim, ainda é cedo, para fecharmos até 8 de fevereiro. Não, há outra coisa que também reforça um bocadito o que o Pedro Cisa Vieira estava a dizer, nós estamos perante uma eleição onde nenhum candidato entusiasma, a verdade é essa.
e onde nenhum candidato ocupa, sequer agora, e mesmo dito isto que eu disse sobre o Luís Marques Mendes, nenhum candidato, e dele estar a apostar muito no eleitorado da AD, nenhum candidato está sequer próximo do patamar do partido que o apoia. Deixa dizer que esta mesma sondagem mostra que a AD tem quase o dobro das intenções de voto que tem Marques Mendes. Lá está. Portanto, também é verdade que isto significa que ele tem um potencial de crescimento ainda muito significativo. Não, por acaso eu acho um bocadinho, discordo um bocadinho dessa leitura. Aliás, deixa-me dizer uma nota. Nós vamos ter um fenómeno que toda a gente está a desprezar, mas que eu considero, provavelmente sozinho. O fenómeno Manuel João Vieira... sim. Se ele for candidato... Não, mas não pode deixar de ser. Se ele tiver as assinaturas... Não, claro. Não, calma. Ao dia de ontem... Tinham 9 mil ou 10 mil? Não, tinham 11.600. É preciso que elas sejam todas validadas. O limite é que agora... Também deixa-me dizer-te uma coisa. Agora assim, muito mais fácil estarem validadas do que era de antes. Porque com... Se forem chave móvel, exatamente, etc. com a chave móvel digital claro. É muito mais fácil. Sim. E eu, como não vejo nenhuma ação de rua do movimento do Manuel João Vieira a pedir assinaturas na rua, presumo que a maioria delas seja digital. Sim. E eu não desconsidero a possibilidade de Manuel João Vieira ter um efeito nestas eleições e não é o melhor. De voto de protesto. E não é o melhor. Porque estou convencido, melhor naquilo que eu acho, porque estou convencido que Manuel João Vieira não tirará um voto a André Ventura, mas poderá ter mas tirará votos, na minha opinião. Também não sei. Claro que eu também não sei. Claro que eu também não sei, ninguém sabe. Tira votos a quem? Votos de protesto, o que consideras um voto de protesto. João, ia dizer ao Manel João, ao Pedro, ao Ventura, Gouveia Melo, aos eleitores que no momento iam votar porque sim, mas que poderiam... Posso fazer uma sugestão, uma especulação, que é assim, um candidato como o Manuel João Vieira, por exemplo, não tira votos ao António José Seguro. As pessoas que vão votar no António José Seguro não são pessoas que fossem mobilizáveis para votar num candidato de protesto. Não, a questão é que não pode haver candidatos mais institucionalistas. Ele pode ir buscar votos às pessoas que votam na abstenção, que votariam no... Mas, quer dizer, Pedro, não estou a ver a fazer moça nos candidatos institucionais. Pedro, é exatamente por as eleições não entusiasmarem ninguém moça na campanha, e por muita gente ir votar António José Seguro porque sim ou Luís Marques Mendes porque sim que o Manuel João pode ter algum... Vamos fechar. Como nós andamos a discutir presidenciais há um ano, ainda faltam 2 meses, nós vamos voltar aqui. São 8 programas. Exatamente. Na longa carreira de Cristiano Ronaldo, o mais popular do mundo nas redes sociais, optou sempre por não se manifestar politicamente, até agora. Em entrevista a Piers Morgan, elogiou Donald Trump e depois foi à Casa Branca integrado na comitiva saudita numa operação de limpeza da imagem do príncipe Bin Salman, muito afetada desde que foi apontado pela CIA como mandante do assassinato de um jornalista crítico do regime. É uma monarquia absoluta e teocrática, uma das mais rígidas ditaduras do mundo, onde a Sharia faz lei. Pedro Marcos Lopes, esta opção de Cristiano prejudica a sua imagem pública à escala global ou the show must go on e, portanto, tanto dá? Não sei se mancha ou não. A questão é esta. Cristiano Ronaldo é o português mais famoso de todos os tempos. E o português com mais influência no mundo, provavelmente, de todos os tempos. Influência direta. Provavelmente mais do que António Guterres, que é secretário-geral da ONU. E com essa influência, com esse dinheiro, com esse poder de chegar às pessoas, Ronaldo tinha várias opções. Porque Ronaldo já há muito que não é um futebolista, não é? Ronaldo tinha várias opções. Tinha uma opção que era utilizar essa influência. Não utilizar toda essa influência, continua a ser um tipo como que, fez até aqui, mas que jogava a bola e que dizia, podia não ter, podia não fazer rigorosamente nada com isso, podia
ser um embaixador de causas de boa vontade, como de tantas figuras públicas, como de tantas figuras públicas internacionais, sei lá, fazer um manifesto a favor da Ucrânia, da defesa da Ucrânia, ir a Gaza, apoiar aquela gente, ir ao Sudão, condenar ou fazer apelos desse género. Também poderia fazer isso, com a influência que tem, teria com certeza muita força. Ou tinha uma terceira hipótese, que era vender o seu nome a quem lhe pague mais. Vender a sua influência a quem lhe pague mais. E o Ronaldo optou pela terceira. O Ronaldo decidiu tornar-se um relações públicas de um regime torcionário, de um regime que assassina jornalistas, de um regime que só o ano passado executou 400 pessoas. Executou 400 pessoas, de um sítio onde as mulheres são... só há pouco tempo podem guiar automóveis e são completamente desrespeitadas, e não só, enfim, decidiu tornar-se embaixador desse regime, tentar legitimar esse regime, como agora tira alegremente fotografias com tipos que, como o Elon Musk, como o tipo que deu cabo do USAID, do apoio às pessoas mais desfavorecidas e que tem produzido uma vaga de fome terrível. E, portanto, são opções. O Cristiano Ronaldo optou por estar ao lado dos torcionários e das pessoas que querem destruir a democracia. São opções dele. Pessoalmente, sinto muito envergonhado que ele seja o capitão da seleção portuguesa. Pedro Cisa Vieira, como é que olhas para esta opção de Cristiano entrar na política desta forma? Eu olho de 3 perspectivas diferentes. Quer dizer, não acho que o Cristiano Ronaldo tenha entrado na política desta forma. Como o Pedro Marcos Lopes começou por dizer, ele assinou por um clube saudita numa operação que corresponde a um impulso de modernização, normalização, mudança de imagem da Arábia Saudita, desde que o Mohammed bin Salman é digamos assim, o governante de facto daquele país, que é uma coisa que dura cerca de uma década, já em... Quando é que foi? 2020? Sim, mas aí 2022 para jogar futebol. Não foi na O contrato que ele... Posso continuar? O contrato que ele assinou é um contrato que vale pelo seu talento futebolístico, mas vale sobretudo pela imagem dele, pelos muitos seguidores que ele tem, porque se sabia que o Cristiano Ronaldo, a jogar na Arábia Saudita, faria com que muito mais gente olhasse para a Arábia Saudita. Mas o Cristiano Ronaldo participou, desde o primeiro momento, nos esforços da Arábia Saudita para captar o Mundial 2034. E toda a gente se lembra dos anúncios em que ele aparecia com os trajes tradicionais, etc. Aquele contrato de 230 milhões de euros por ano, ou lá quanto é uma coisa que tem muito a ver com essa sua influência. Portanto, é perfeitamente normal que o Cristiano Ronaldo também participe nos esforços de promoção externa e de divulgação, porque isso é o contrato que ele fez há muitos anos atrás. Deixa-me fazer um parênteses, porque há uma diferença entre jogar futebol e promover o futebol na Arábia Saudita e integrar uma comitiva saudita que vai à Casa Branca, limpar a imagem de o soberano. Posso continuar? E elogiar Donald Trump. A primeira coisa é que eu acho que, portanto, o papel que o Cristiano Ronaldo tem do ponto de vista estratégico e de mudança da imagem da Arábia Saudita é uma das coisas que determinou o contrato, e ele sabe isso exatamente. Portanto, acho normalíssimo, não corresponde a nenhuma mudança ele ter ido nesta comitiva do MBS a Washington. Segunda nota, MBS é a forma como é designado o Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro e que exerce de facto o poder na Arábia Saudita. A segunda nota é esta. Eu acho também compreensível que o Cristiano Ronaldo quisesse encontrar-se com o Donald Trump. Porque o Cristiano Ronaldo e o Donald Trump vivem num mundo à parte. O mundo deles, o mundo das competências deles é de líderes globais na economia da atenção. Eles vivem de saber construir e captar a atenção de um número muito grande de pessoas e ganham dinheiro e alimentam-se dessa atenção.
Eles usam as redes sociais, usam a televisão para projetarem o seu valor e conquistarem influência e poder. O Cristiano Ronaldo, obviamente, joga futebol, mas quer dizer, podíamos dizer que se calhar o Messi tinha o mesmo... E não, o Messi não tem os seguidores que o Cristiano Ronaldo tem. O Cristiano Ronaldo é melhor a usar os mecanismos da economia da atenção para projetar poder e ganhar influência. E o Donald Trump também é um homem que vive disso. E, portanto, é como se duas mega estrelas... O Trump não liga nada ao futebol, mas claramente admira, respeita e percebe o poder do Cristiano Ronaldo e a forma como ele mexe com as redes sociais e com o público. E o Cristiano Ronaldo a mesma coisa. O Cristiano Ronaldo, o que gosta no Trump é que ele é um homem famoso e que sabe ser famoso há muito tempo. E que faz acontecer, diz ele. Certo. O que eu estou a dizer é, se quiseres, o encontro entre eles é o encontro entre duas mega estrelas, muito superficiais, sabe? Podemos dizer o que quiserem, mas a lógica, porque eles querem encontrar-se e querem ser fotografados juntos e passar nas redes sociais, não é a lógica do bem e do mal, não é, é a lógica de pessoas que têm este tipo de valores e de maneira de olhar para o mundo, que é assim. Eu estava a ver o Cristiano Ronaldo na Casa Branca e lembrei-me de quando, em 1973 ou coisa assim, o Elvis Presley quis encontrar-se com o presidente Nixon. E fez uma enorme campanha para se encontrar com o presidente Nixon e ser fotografado com ele, a receber um crachá do FBI, de agente especial do FBI, contra as drogas. Ele que naquela altura já estava completamente intoxicado. Mas o que eu quero dizer é, a lógica daquilo, o Nixon nem percebeu, mas percebeu uma coisa, é que ser visto com o Elvis Presley, mas isso nós era importante. Portanto, o que estou a dizer é, percebo que na lógica da economia da atenção que hoje vivemos, deste ecossistema mediático onde há figuras que vivem disto, estas coisas faz sentido na perspectiva deles. E a terceira coisa, e agora vou ser muito... vou tentar medir as palavras. É assim, obviamente, a Arábia Saudita é uma autocracia. É um regime teísta. Mas, duas coisas. Primeiro, está neste momento numa modernização que não tem correspondência com o que era há 10 anos. Há 10 anos, aquilo era uma monarquia wahhabita, fundamentalista, onde as mulheres não conduziam, onde havia uma polícia de costumes que proibia tudo e mais alguma coisa, e onde a Arábia Saudita era um financiador da Al-Qaeda e do ISIS. E o MBS, autocrata como é, tomou poder, exerce um poder absoluto, não há liberdade de imprensa, etc., continuam a matar, mas fez mudanças muito importantes na sociedade no sentido da modernização e da abertura. Quando tu dizes as mulheres conduzem na Arábia Saudita há muito pouco tempo, é verdade. Há menos de 10 anos, porque foi o MBS que fez. As mulheres voltaram a praticar desporto, voltaram a estudar. Hoje em dia são... Portanto, há ali uma modernização. Há uma tentativa de abertura económica também e há, do ponto de vista internacional, um posicionamento diferente daquilo que era a Arábia Saudita financiadora do terrorismo. Continuam a matar os jornalistas. Sim, e continua a achar a ser lei. É verdade, é o que eu estou a dizer. É uma autocracia, mas repara, aquele fundamentalista... De 0 a 100, a avaliação que se faz da democracia na Arábia Saudita é 9. É o terceiro pior país. Posso continuar a falar? Sim, podes falar. É uma ditadura, é uma autocracia, mas não tem comparação com o que era há 10 anos atrás. E agora vou-te dizer uma coisa. O Joe Biden fez uma campanha eleitoral em que disse: no meu mandato, a Arábia Saudita, tinha-se falado da responsabilidade da morte do Khashoggi, jornalista do Washington Post, correspondente do Washington Post, com uma ligação direta ao MBS, segundo a CIA disse. E o Joe Biden disse: este tipo, a Arábia Saudita, vai ser um pária internacional. E sabes o que é que aconteceu a seguir? Eles
acabaram por reforçar relações, e o Joe Biden fez famosamente aquele fist bumping com o MBS numa cimeira internacional e tiveram conferências e deram conferências de imprensa conjuntas. Porque o Joe Biden e os Estados Unidos perceberam que não podia haver paz no Médio Oriente sem a Arábia Saudita pôr pressão sobre Israel. E, portanto, o que eu quero dizer é a política internacional não é... Não se faz só destas coisas. E, portanto, o que estou a dizer é assim: quando criticamos a Arábia Saudita, estamos a compará-la com uma democracia ocidental. Em vez de compararmos com o reino wahhabita retrógrado que de facto não deixava sequer... As duas comparações são possíveis. As duas comparações são possíveis e, portanto, o que estamos a dizer é assim: se quiseres, o MBS pode ser comparado ao Deng Xiaoping, que abriu a China e manteve uma ditadura que mandou massacrar estudantes em Tiananmen. O MBS pode ser comparado com o Lee Kuan Yew, que era o líder da Singapura, que modernizou, abriu ao mundo, etc., e manteve aquilo como uma democracia onde se cortavam... Eu não estou a perceber. E tu, portanto, achas que por causa disso até pode ser justificável o Cristiano Ronaldo estar a fazer aquela figura? Sobre o Cristiano Ronaldo já falei de outra maneira. Já disse, o Cristiano Ronaldo foi contratado para fazer aquilo. É uma parte do esforço de normalização internacional e de abertura. É quem lhe paga mais. Ele escolheu fazer isso. Portanto, não é novo. Não é novo. Mas não, quer dizer, a questão de ser novo, isso não. Eu acho que estão aqui dois patamares. Se o Paulo nos perguntasse, que poderia dizer, o que é que se está a passar na Arábia Saudita, está a haver uma evolução, eu acho que eu e tu estávamos de acordo. Isso não, claro. Para nós não há dúvida do que o que se está a passar na Arábia Saudita. Muito lenta, não suportável, continua a ser um regime teísta. Bastante acelerada. Continua a ser um regime teísta, continua a executar 400 pessoas por ano. Mas desculpa lá, a China executa, os Estados Unidos executam gente. Pedro, desculpa lá, não vais entrar no relativismo em relação aos assassinatos. Não se pode fazer isso. Não é assassinatos, é execuções. Estás a falar de penas de morte. Não, execuções. E assassinatos também. O Trump também acha que é uma execução que aconteceu. O Khashoggi não é uma execução, mas isso disse a mesma coisa o Joe Biden. Certo. O Joe Biden diz o seguinte, diz o mesmo. O Joe Biden disse exatamente o mesmo que o Trump, mas de maneira diferente. Não está tudo mal por ser Trump e tudo bem por ser Biden. Eu estou disposto a aceitar... Não, desculpa, mas estás a ver um bocadinho. Porque estás a ver um cinzento muito escuro. E, enfim, quando uma pessoa justifica execuções ou assassinatos porque há também outros, quer dizer, nós não podemos estar aqui relativizar. Eu não estou a justificar, eu estou a dizer que houve 127 execuções por pena de morte na Arábia Saudita no ano passado, ou em 2023, e nos Estados Unidos houve 300 e tal. Houve 30 e tal. Portanto, quer dizer, essas coisas... Pedro, é horrível a pena de morte. Pedro, relativizar, mais uma vez, desculpa lá, quer dizer, pôr no mesmo paralelo, a Arábia Saudita matou estes, mas os Estados Unidos também mataram estes. Não é matar, é pena de morte. Pena de morte é uma coisa que nós todos condenamos. Não, isso é matar. A pena da morte é matar. Naquela ditadura do Médio Oriente, a Arábia Saudita, mata-se, não é porque alguém cometeu um crime que tem pena de morte, mata-se por outras razões. Paulo, de acordo, mas eu, portanto, não vou entrar mais... Não relativizo, não é pelo facto de um matar que o outro deixa de matar, ou por um ser uma ditadura, também devemos falar das outras ditaduras. Bem, isso então é uma conversa que eu não entro mesmo, mas o que aqui está em causa é até que medida o indivíduo, o que nós estamos a avaliar agora é uma conduta de um tipo que é o português mais importante de todos os tempos. Em termos de imagem. E eu disse que este é o percurso que o Cristiano Ronaldo há muitos anos escolheu percorrer. Não devemos ficar surpreendidos. É verdade, nós devemos ficar surpreendidos. Ele nunca tinha feito um comentário político e agora elogia o Trump. Se ele vendesse, se ele fosse venal em termos de vender a sua imagem ao Facebook, à Amazon ou outra coisa qualquer, é uma coisa. Enfim, é respeitável, cada um tem de ganhar a sua vidita e cada um sabe os limites do dinheiro que precisa para a sua vida. A outra coisa é alguém e vender a sua imagem, não é fazer um anúncio à American Express, é o fazer um anúncio vivo a um regime destes. Isso é o que está em causa, na minha opinião. Bom, foi esse contrato que ele assinou há 5 anos atrás. Claro. E mas deu agora um passo que não tinha dado, isso parece evidente.
Do que sai desta viagem é a garantia saudita de investir milhões de dólares na economia norte-americana, inclusive na compra de aviões F-35, o que desagrada e muito aos israelitas, e também o desenvolvimento por parte dos Estados Unidos do projeto nuclear para fins civis na Arábia Saudita. Pedro Cisa Beira, Trump quer jogar nos dois tabuleiros no Médio Oriente, recupera já exatamente o Biden, isso que eu estou a dizer. É exatamente isso que eu estou a dizer. É que eles percebem que não podem trazer paz ao Médio Oriente, designadamente resolver a questão palestiniana, se os sauditas não estiverem envolvidos. E a Arábia Saudita já deixou claro qual é o preço que paga. O preço que paga é assim: nós reconhecemos Israel, reatamos relações com eles, financiamos a reconstrução de Gaza, desde que haja um Estado palestiniano. E os Estados Unidos percebem isto desde que o Mohammed bin Salman é o líder da Arábia Saudita. Deixa-me perguntar-te se não há um risco, como no passado foi o apoio aos talibãs contra os soviéticos, e que pode virar-se contra os Estados Unidos mais à frente. Acho que há uma diferença, precisamente, entre os talibãs, que eram uma força não estadual que desestabilizava, e aquilo que tem sido o percurso nos últimos 10 anos da Arábia Saudita, que tem sido precisamente o de consolidar relações, de contribuir para e de deixar de financiar grupos terroristas como a Al-Qaeda ou o ISIS e procurar ter uma abertura económica e política ao resto do mundo. Pronto, acho que é isso que os Estados Unidos percebem, que se calhar a única maneira de manterem Israel, deixar de ser uma espécie de rogue power no Médio Oriente e de conseguirem ter uma paz ali na Palestina, é mesmo envolver a Arábia Saudita, por muito que seja desagradável a ideia. Mas isso, quer dizer, Pedro Marcos Lopes, isto é outro assunto, não é? E isto, obviamente, ninguém pode ter a ilusão. Aliás, há muita gente que diz à boca cheia que o ataque que o Hamas fez a Israel, tendo provocado aquilo que está a acontecer, foi incentivado pelo Irão para impedir o acordo Arábia Saudita-Israel. Exatamente. Portanto, o papel da Arábia Saudita neste momento para a reconstrução da paz possível, se é que isso é possível, perdoa-se a repetição, no Médio Oriente, é fundamental. E, portanto, não posso, quer dizer, todos os esforços que sejam feitos para trazer a Arábia Saudita para uma situação onde se possa construir uma paz no Médio Oriente, para mim, são bem-vindas. Não deixo, enfim. Eu fiquei muito impressionado com aquela cerimónia, mas e agora já tirando do Cristiano Ronaldo, bem, aquilo foi uma recepção como foram poucas as recepções nos Estados Unidos a um país estrangeiro. Mas se aquilo ajudar a que haja alguma paz, e sem a Arábia Saudita não se vai fazer no Médio Oriente, muito bem-vinda. Claro que houve 2 ou 3 episódios bastante curiosos. Deixa-me só notar. O Príncipe, a resposta àquela jornalista da ABC, foi dada pelo Trump. Sim. Que foi dada pelo Trump e que depois foi dada pelo Príncipe, nota-se que o Príncipe consegue ser mais diplomata e mais capaz de defender uma posição indefensável que o próprio Trump, porque o que se passou nesta semana, é só uma nota de pé de página, o que se passou nesta semana por parte de Trump é mais uma vez de arrepiar. Com 2 jornalistas. Desde chamar porca a uma jornalista, é ameaçar a ABC. Porquinho ou porca? Sim, claro. Eu estou. Aliás, Piggy até podia ter outra dimensão, que era a Miss Piggy dos Marretas, se te lembras. Até ameaçar que tirava a licença a uma cadeia como a ABC em plena conferência de imprensa, dizendo mais, dando uma espécie de justificação para o assassinato de Khashoggi. Ele disse, sabe, que era uma pessoa que incomodava muita gente, não é? Quer dizer, foi todo um cenário, foi todo um filme de terror, e o príncipe saudita fez uma cara de que olhou para ela e disse, e tens cara de quem pode ser a próxima. Não sei se vocês viram aquele sorrisinho, mas depois respondeu de uma maneira bastante diplomática. Bem, Só para dizer que o Joe Biden, que tinha mandado divulgar o relatório da CIA sobre o assassinato de Khashoggi, encontrou-se com o Mohammed bin Salman. Sim, claro. Perguntaram-lhe então, e você falou-lhe do assassinato de Khashoggi? Eu sempre falo de temas de direitos humanos e não sei o quê, não sei o que mais.
e basicamente disse a mesma coisa que o Trump disse. Não conheço, não sabemos se ele está diretamente ligado. O que quero também dizer é assim, o Trump tem uma maneira de falar que é horrível e sobretudo aquilo foi um pretexto para ele atacar jornalistas. O Trump não disse que não sabia, o Trump disse que sabia que ele não tinha nada a ver com aquilo. E o Joe Biden disse que não sabia, mas o tema todo é o seguinte, os americanos perceberam que precisam da Arábia Saudita. E, portanto, isto é assim. É assim, pronto. E percebem que o mundo não é perfeito. Feita a paz no Médio Oriente, mesmo com grandes fragilidades... E não estou a simpatizar com o Trump. Trump aparece pela enésima vez a tentar fazer a paz na Ucrânia. Putin tem revelado grande capacidade de influenciar o presidente dos Estados Unidos e o plano apresentado serve bem os interesses do Kremlin, cedência muito significativa de território ucraniano, fim da ajuda militar dos Estados Unidos, redução do exército de Kiev. Pedro Marcos Lopes, é um plano em que Zelensky se vê obrigado a capitular? Bem, olha, eu tenho que dizer, eu li bastante sobre o plano e para mim aquele plano ainda tem uma nebulosa completa, ainda não percebi bem de onde é que aquilo vem, como é que aquilo apareceu. A bem do rigor, tenho que o dizer, porque, quer dizer, se eu tivesse visto uma coisa, mas não sou capaz de dizer se aquilo tem... É que, por exemplo, o Reino Unido até já disse o que é o plano. Não disse. Ele disse, nós apoiamos os esforços de paz do presidente Trump e a Rússia tem uma maneira de acabar com a guerra que é retirar as suas tropas. Eu quero que esta nota fique absolutamente clara, porque eu não tenho de todo a certeza que aquilo seja real. Se o for, e essa é a tua pergunta... Se não fosse, era fácil desmentir. Se o for, em situações de guerra as coisas são, ainda para mais com muitas negociações, se for, é um acontecimento numa gravidade sem nome. Porque é o que acontece desde a guerra começar. Se o mundo, se a Europa mais concretamente, capitular e disser, pronto, tu podes invadir, não há limites. Não há limites. A Ucrânia não é parte da Rússia. Isto, no fundo, é nós admitirmos que todo o plano do Putin para a Europa, particularmente para a Europa que a União Soviética ocupava, que era o que acontecia, a Rússia ocupava uma parte da Europa, e não estou a falar da Alemanha Democrática ou da Polónia, da Hungria, não. Ocupava a Lituânia, a Letónia, todos esses países. Os Balcãs. Quer dizer, os Balcãs não, os Balcãs só daquele lado, deste lado, não. Portanto, é uma capitulação completa, total, ficamos à mercê de Vladimir Putin, e a Europa é um projeto completamente... É o fracasso final, na minha opinião, do projeto europeu, como espaço de defesa, como espaço de vida em democracia. É o fim, a grande parte Eu que sempre achei que ele sobreviveria a quase tudo, ou a tudo, eu fico completamente cético, se isto acontecer, da sobrevivência da Europa. Pedro Xavier, com a ressalva de que falta perceber até que ponto é oficial este plano e o que é que ele tem lá dentro no total... a Europa tem de se preparar para uma guerra com a Rússia, como ouvimos esta semana Durão Barroso dizer? Isso não tenho dúvida que tem, porque se não se preparar pode ter a certeza que a Rússia nos fará mal. A única maneira de nós evitarmos uma guerra é estarmos preparados para ela e potenciais agressores perceberem que de facto não vale a pena iniciá-la. É a única maneira, não existe outra. Num contexto como este, em que já não há confiança, em que está totalmente desestabilizado, em que temos às nossas fronteiras um dos mais poderosos exércitos do mundo a agredir outros países soberanos, obviamente, isso tem que ser dito e tem que ser assumido e tem que ser levado às últimas consequências. Não é para fazer a guerra, é para evitar que ela comece. A segunda coisa é sobre este plano. Este plano é, outra vez, o plano da Rússia, o plano que a Rússia já tentou vender várias vezes aos Estados Unidos e que nunca passaram. Aparentemente, aquilo que eu sei neste momento e que vamos lendo sobre isto, é que isto terá sido construído entre o Steven Witkoff, que é aquele enviado especial do presidente Trump para as questões da Ucrânia, e um consultor do Kremlin que se chama Kirill Dmitriev, e os dois têm mantido relações que geram um fundo de investimento. Os dois têm mantido relações e fizeram este plano que saiu para a imprensa. A Casa Branca ainda não disse nada sobre este plano.
Não disse nada Pode ser sobre este barra à plano. parede até. Pode ser pura e simplesmente barra. É mais uma daquelas tentativas da Rússia fazer mais uma vez e impor aquela sua perspectiva que a paz, um plano de paz para a Ucrânia corresponde aos objetivos iniciais do Kremlin quando invadiu a Ucrânia. Portanto, eu estou muito cético relativamente a que isto tenha caminho para andar. No passado, o presidente Trump já sugeriu coisas diferentes e depois percebeu que não tinha margem para avançar. E o Reino Unido, aquilo que de facto disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros é que, pedido comentário, disse, não, nós apoiamos as intenções de paz do presidente Trump e é uma boa maneira delas serem concretizadas rapidamente, que é a Rússia retirar as suas tropas. Portanto, eu não vou especular sobre isto. Eu acho que esta guerra não está para acabar. Acho que esta guerra não vai acabar. É impossível acabar esta guerra, porque a Rússia não reconhece à Ucrânia o direito de existência e a Ucrânia não quer pagar o preço que uma estabilização temporária, um cessar-fogo, neste momento fosse nos termos da Rússia. Portanto, acho que isto está para durar muito tempo e estas coisas vão aparecer periodicamente, vão ser a Rússia pretende lançar estas ideias como desinformação para desestabilizar os aliados, para tal como apoia os ciberataques na Europa, tal como apoia as redes de migrantes ilegais, tal como ataques a infraestruturas, sobrevoos de drones, traficantes de droga, tudo isso que é guerra híbrida e que, pelos vistos, tem um cúmplice na Casa Branca, que é este Stephen Witkoff, que eu não sei se verdadeiramente acredita nisto, que este é o caminho, ou se pura e simplesmente não percebe o jogo em que está a jogar. Vocês lembram-se a primeira entrevista que ele deu, em que diz que se encontrou com o presidente Putin e que ficou fascinado, um homem tão coisa, que até disse que rezou pelo presidente Trump quando ele foi a Eu ia lembrar essa parte da reza, aliás. Bem, perante o avanço da extrema-direita anti-imigração, o governo trabalhista de Keir Starmer anunciou medidas drásticas para tentar limitar o número de migrantes que atravessam o Canal da Mancha, vindos de França. A ideia é endurecer a política de asilo do país, restringindo a proteção concedida a esses refugiados. Pedro Marcos Lopes, as democracias ocidentais estão obrigadas a restringir os fluxos migratórios e já agora também se estão obrigadas a clonar o discurso populista. Não estão. Das portas escancaradas eu não ia começar por aí, mas não ia mesmo. Mas por causa da tua pergunta posso começar. Há um conjunto de mitos que está a ser propagandeado por gente muito capaz de fazer propaganda, que são as forças de extrema-direita, que têm de uma vez por todos de ser denunciados e que não o estão a ser. Nós não temos uma crise de migração na Europa. Não temos. Os níveis de imigração na Europa estão perfeitamente a níveis naturais dos últimos 30, 40 anos. Em Portugal nunca foram tão significativos, não? Em Portugal são muito significativos. Mas é em Portugal. E é muito significativo para Portugal, porque tem 10 milhões de população. Portanto, percentualmente temos... Deixa-me dar-te, por exemplo, um número que não tem a ver com a Europa. Os Estados Unidos têm exatamente o mesmo número de imigrantes hoje do que tinham há 100 anos, em termos percentuais. Ou seja, há muito mais imigrantes, mas há muito mais gente. Depois, não há uma crise de asilo na Europa. Não há. Houve uma crise com os asilos quando foi a guerra na Síria. Sim, e que a Alemanha recebeu aquela gente toda. Quer dizer, e eu posso continuar por aqui fora a nível dos mitos que estão a ser construídos e que são basicamente mentiras absurdas no que diz respeito. Por exemplo, eu vi um debate que é interessante, entre duas pessoas que eu respeito bastante, esta semana, sobre se a imigração, seria benéfica para o país em termos gerais ou não. Um debate muito civilizado entre o João
Vieira Pereira e o Pedro Norton, onde, por exemplo, se dizia, que o João Vieira Pereira, a dada altura, dizia que havia, não juro, mas penso que os salários baixavam muito por influência, que poderia haver uma redução dos salários por entrar mão de obra, muita mão de obra. Isso não é verdade. Não há nenhum dado empírico em nenhum lado do mundo que reconheça isso. Pelo contrário. Eles até sobem em determinadas perspectivas, porque há empregos que não são assegurados pelas pessoas que cá vivem e, portanto, esses têm que ser ocupados, e sem esses postos serem ocupados, a economia não cresce, portanto, os seus salários não subiriam. Agora, um raciocínio automático pode levar a isso, mas não é. Portanto, eu não vou gastar mais tempo. É um conjunto de mitos horríveis que nós deixamos que sejam propalados e ninguém os contesta. Quanto à situação concreta dos Estados Unidos... Do Reino Unido. Dos Estados Unidos, meu Deus. Do Reino Unido, há 2 ou 3 coisas que interessa dizer. Primeiro, a social-democracia está-se a suicidar e a suicidar ainda mais violentamente no Reino Unido. Não é só a questão da imigração. Repara, a senhora ministra Shabana Mahmood, peço desculpa. Sim, foi ela que falou nos bilhetes dourados. Teve em pleno Parlamento inglês uma oferta de um cartão do Reform UK, pelo deputado da Reform UK, disse-lhe: olha, você está melhor no nosso partido com essas propostas, muito obrigado, do que está no Partido Trabalhista. Tommy Robinson, um conhecido racista, violento e não sei o quê, elogiou as políticas de imigração da Inglaterra. O que aconteceu com os exilados agora é uma medida absolutamente terrível. São pessoas condenadas a estar 20 anos num limbo. Passam de 4 ou de 5, salvo erro, para 10. Para 20. Para 20. 20 anos. Podes consultar à vontade. São 20 anos. Portanto, ficam no limbo. As políticas de imigração estão fortemente restringidas. Isto, um parêntese muito engraçado, porque a imigração subiu muito com o Brexit. Também não deixa de ser curioso. Mas depois, há também algo que pode ser acrescentado a estas questões de imigração. Os sociais-democratas, que são os trabalhistas ingleses, tiveram um número de medidas, anunciaram medidas que voltaram atrás. Por exemplo, os impostos para os mais ricos, que voltaram atrás. Não, era para os mais ricos, para as empresas. Para as empresas e também para os mais ricos, com a questão das sucessões. Voltaram atrás nas suas propostas. E estão a fazer, não só a matar o projeto social-democrata, neste caso concreto, mas a entregar de mão beijada ao Nigel Farage, para que ele ganhe as próximas eleições. Porque, como é evidente, como já aqui eu e o Pedro já dissemos, 300 pessoas, 1000 pessoas já o disseram, as pessoas preferem o original. Portanto, se é para ter estas políticas de imigração, se é para ter estas políticas de asilo, meu caro amigo, vamos votar nos que são originais. Sabe fazer isso. Pedro Cisa Vieira, como é que olhas para esta questão da imigração, juntando, obviamente, também aquilo que estava a fazer o Pedro Marcos Lopes, a questão do comportamento dos trabalhistas, que até já se fala em arranjar um sucessor para o Primeiro-Ministro e para a liderança. Os trabalhistas estão completamente perdidos, não é? Quer dizer, não vai há muito tempo que ganharam eleições com uma votação enorme. Uma votação enorme, tiveram 30 e tal %. Eles tiveram uma grande maioria no Parlamento por causa do sistema eleitoral que lá têm. Mas a verdade é esta. Muita gente dizia que havia uma espécie de indefinição estratégica e provavelmente uma falta de competência política e de execução neste governo trabalhista desde o primeiro momento. E isso explica-se nota-se claramente em 2 aspectos, onde o Reino Unido tem problemas que não é só este governo não consegue gerir, mas os últimos 5 governos conservadores também não conseguiram gerir. Um é um problema económico e das finanças públicas. Só dizer 5 diz muita coisa, não é? O problema da económico e das finanças públicas e o problema da imigração. E ambos estão relacionados. Ambos são consequência do Brexit. O Brexit foi feito, foi decidido, e a campanha para o referendo foi feita na base de vamos acabar com os imigrantes, temos imigrantes a mais,
em primeiro lugar, e em segundo lugar, se sairmos da União Europeia, passamos a ter uma liberdade económica, podemos fazer tratados comerciais com os Estados Unidos e estamos libertos das regras europeias e não temos estas coisas, estas burocracias todas, e podemos crescer imenso. E depois, a partir daí, aquilo que se passou é a economia britânica cresce muito menos do que os seus pares europeus e para já não falar dos Estados Unidos ou da China, portanto cresce muito pouco. Aquela ideia de que iam ter menos burocracia, que iam ter tratados comerciais com todo o mundo, não se concretizou. Portanto, uma economia que cresce pouco, é uma economia onde as receitas fiscais não aumentam e, portanto, há muito grande dificuldade em suportar o déficit público. Houve uma primeira-ministra britânica que disse: não tem mal, nós vamos reduzir os impostos e não sei o quê. Deixou crescer a dívida, percebeu-se que ia crescer a dívida descontroladamente e ela caiu. Mas este governo fez promessas e depois, relativamente à imigração, aquilo que aconteceu com o Brexit não é que a imigração tenha caído. O que aconteceu é que deixou de haver imigrantes romenos e húngaros e eslovacos e polacos, e passou a haver imigrantes, do Bangladesh e de outros lados, que vão para lá porque a economia britânica precisa dessas pessoas. E o governo trabalhista apareceu com duas propostas. Uma é: vamos pôr a economia a crescer e, portanto, nós não vamos aumentar impostos. Vamos melhorar a capacidade de resposta dos serviços públicos, com o Serviço Nacional de Saúde à cabeça, mas não vamos aumentar impostos. Sim, mas até para o Serviço Nacional de Saúde só querem controlar a imigração, querem ficar menos dependentes. E como é que diziam que iam melhorar os serviços públicos e não aumentar os impostos? Sem disparar a dívida, porque a economia vai crescer muito. Porque nós vamos simplificar, desburocratizar, etc. Segunda coisa, e nós vamos ter muito mais atenção à imigração, porque temos estes barcos todos aqui, vamos ser muito mais restritivos. Estas duas coisas não funcionam. E isto depois permite-nos fazer um gancho para o governo português, que fez exatamente estas mesmas propostas. Estas duas coisas não funcionaram. Que agora já admite mudar algumas coisas. Não funcionaram. 100 mil e, portanto, para 8 mil. como não funcionaram, eles estão aqui a navegar à vista. Então, afinal, temos que subir os impostos. Mas depois toda a gente: mas vocês prometeram não aumentar os impostos. Então recuam. Pronto, andam para aqui. Se calhar sempre vai haver aumento de impostos, mas já se percebeu que aquilo anda tudo perdido. E sobre a imigração, eles têm um problema, que é o problema deste governo. Primeiro, transformaram a imigração num grande tema político, numa espécie de teste contra eles, à força do governo. Quando precisam de migrantes... E é impossível controlar. Para vocês terem uma ideia, no Reino Unido, o ano passado, entraram 900 mil imigrantes legais. 900 mil. Quase 1 milhão de pessoas. Sobretudo para estudar, para trabalhar e de reagrupamento familiar. Os refugiados foram 111 mil nos 12 meses até junho de 2025. E desses, 36 mil vieram nos barcos. O que é que acontece? As pessoas, há muita gente que quer ir para o Reino Unido trabalhar, está disponível a pagar o preço de poder morrer na travessia, de ser preso, de ser detido, etc. E vai para lá. E, portanto, eles podem endurecer as medidas de controlo dos refugiados. O refugiado o que é que faz? Passa assalto, chega lá e diz assim: eu sou um refugiado, e enquanto estão à espera de processar o pedido, eles ficam ali. Portanto, o que é que eles estão a tentar fazer? Estão, para um pequeníssimo segmento das entradas, que são estes refugiados que vão de barco, dizer: vou tornar ainda mais difícil, vou fazer não lhes vai dar assistência social, não vou dar assistência social, etc. Não os vou deixar trabalhar, que é uma coisa ótima, que então vivem de subsídios ou de roubar, não é? E se lhes tiram os subsídios, só dá mesmo roubo. E, portanto, vão tornar aquilo muito endurecido. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Vai acontecer, mais uma vez, que o preço a pagar por quem imigra, em termos de risco, de medo, etc., vai aumentar, mas não vai acabar. Não vai acabar. Nem vão acabar os outros imigrantes legais de que o Reino Unido precisa. Portanto, para a atenção do governo português, fazer promessas de que se vai acabar com a imigração, ou como diziam os trabalhistas, nós vamos controlar a imigração legal, só vamos ter os imigrantes que queremos e vamos acabar com a imigração ilegal, é preciso ter muito cuidado, porque depois volta para bater à porta e agora que vamos ter
porque os Estados Unidos deixaram de ter apoio na África, vamos passar a ter refugiados a bater-nos aqui à porta. Eu quero ver o que é que o governo português vai fazer. Pedro Marcos Lopes, para fechar mesmo que estamos... Sim, deixa-me dar uma nota. Tem É uma nota, se não fosse gravíssima, era humorística. Eu ontem, hoje, vi uma entrevista do ministro Carlos Abreu Amorim, que, confrontado com esta pergunta, que lhe disseram, bom, os empregadores acham que para a nossa economia funcionar precisamos de mais 100 mil imigrantes. O governo, com as suas novas medidas, só deixou entrar 800. Exato, 800. Resposta do ministro Carlos Abreu Amorim. Se calhar precisamos de calibrar as medidas. Vamos falar disso na próxima semana. Temos mesmo que falar disso, obviamente. Estamos a chegar ao fim de mais um episódio, espaço para o Bloco Central de Interesses, onde os nossos comentadores residentes fazem as suas sugestões culturais. Fechamos com a proposta musical. Esta semana a responsabilidade de escolher boa música é de Pedro Cisa Vieira. Fica para Pedro Marcos Lopes a tarefa de sugerir um livro para ler, um filme ou uma peça de teatro para ver, uma exposição para visitar. E vem aí dose dupla ou tripla? É tripla. A primeira é claramente não é. Parece claramente uma questão de amizade ou de camaradagem, mas não é. Também é, mas... Não é. Não é. Eu vou sugerir às pessoas que ouçam o podcast do nosso sonoplasta, o Gustavo Carvalho. É verdade. Que tem um podcast que se chama Humor à Primeira Vista, que eu aconselho. Eu estou-me sempre a meter com ele por causa do Humor à Primeira Vista. E ele fez uma extraordinária... É o podcast mais antigo aqui do Expresso. E ele fez uma entrevista muitíssimo boa ao nosso maior humorista vivo e provavelmente de sempre, que é o Hermano José. O Hermano José já deu milhares e milhares e milhares de entrevistas. Não é um entrevistado nada fácil. E o Gustavo, com aquele jeitinho dele, fez-lhe uma excelente entrevista. Portanto, esta é a minha primeira sugestão. A segunda, eu acho que já tinha feito, mas vou voltar lá a fazer. Porque há uma exposição sobre Sá Carneiro, em Lisboa, na Mitra, ali na zona de Marvila, onde um excelente sítio para exposições, onde a Efêmera tem uma exposição sobre Sá Carneiro. É muito interessante visitá-la, não só para vermos o que era o pensamento, vermos e ouvirmos em algumas situações o que era o pensamento de Sá Carneiro, o que é a origem do PSD, e eu recomendo essencialmente ao nosso governo, porque estão sempre a encher a boca com Sá Carneiro e com o pensamento de Sá Carneiro, e cada vez que o fazem cospem na herança. Estudar um bocadinho. Cospem na herança de Sá Carneiro. O terceiro é um livro. Eu trouxe 3 para decidir, mas vou decidir pelo livro da História da Violência, do Eduardo Luiz. Eu resisti muito ao Eduardo Luiz porque estava... Enfim, toda a gente me falava dele, mas é um livro extraordinário. Ele, de facto, é um escritor único. É um francês. Este é um livro muito especial. Um livro que toca... Um livro violento, chama-se História da Violência, mas que toca em questões como a nossa comunidade e aquilo, as grandes tensões que nós não falamos, mas que estão lá. Podcast Humor à Primeira Vista, a exposição sobre Sá Carneiro, o livro A História da Violência de Eduardo Luiz. Fechamos com a proposta musical. O que é que vamos ouvir, Pedro Cisa Vieira? Bom, vou sugerir que os nossos ouvintes ouçam uma cantora cujo espetáculo eu fui ver a semana passada aqui em Lisboa, a Cécile McLaurin-Salvin. É uma cantora muito difícil de catalogar. É extraordinária no espetáculo ao vivo, com uma grande banda que tocou, mas é uma cantora que parece ser originária da área do jazz, mas na verdade tem formação clássica, tem uma técnica vocal extraordinária e um repertório muitíssimo eclético, que canta desde música brasileira, a standard jazz, a composições dela e a música francesa. E eu ouvi no concerto uma versão de uma canção que só tinha ouvido,
pelo seu criador, que era o Léo Ferré. Eu gosto muito da língua francesa e o Léo Ferré tinha a mania de musicar poemas de grandes poetas franceses e tem um disco só com poesia do Louis Aragon. E de uma das canções que ele tocou muitas vezes chamava-se, a partir de um poema, « Et ainsi que les hommes vivent ». É um poema que se passa no tempo da guerra, que o Aragon tinha experimentado e que mostra a destruição de tudo o que nos faz humanos e de como a guerra deteriora tanto aquilo que é a condição da humanidade. E a Cécile McLaurin-Salvin, que tem ascendência haitiana e, portanto, fala francês e estudou em França, tem uma extraordinária pronúncia francesa e num álbum de 2023 chamado Mélusine fez só canções francesas, ou em francês, e uma delas é esta versão do « Et ainsi que les hommes vivent », que é absolutamente surpreendente e que nos traz de volta um poema fortíssimo e uma música também fantástica. Música francesa para acabar este episódio. Para confirmar, eu não me atrevo sequer a tentar dizer o nome, não consegui fixar. Cécile McLaurin-Salvin. Mas as pessoas podem confirmar todas as propostas, quer do Pedro Cisa Vieira, quer do Pedro Marcos Lopes, no final do texto que aparece no site da SIC, SIC Notícias, Expresso. Aí estão as sugestões culturais dos nossos comentadores. Quando voltarmos na próxima semana já terão acontecido mais 5 debates e já todos os candidatos terão entrado em jogo. Mas não, as eleições não estão a virar da esquina. Faltam quase 2 meses, falta passar o Natal e depois chegar o Ano Novo para podermos escolher um novo presidente. Tudo pode ainda acontecer. Fique bem, até para a semana. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast.